primeira epístola de João, ela tem como característica uma peculiaridade. O apóstolo João, quando escreve essa epístola, ele já escreve num momento mais avançado da sua idade, da sua vida, da história da igreja. E a igreja já estava passando por alguns desafios, novos desafios. É verdade que desde o início, desde o nascedouro da igreja, a igreja sempre passou por desafios. Mesmo no início da jornada, lá em Atos, por exemplo, nós ouvimos sobre pessoas que estavam frequentando a igreja, que eram membros da igreja, mas que na verdade não eram convertidas. Jesus alertou sobre isso até mesmo antes. No seu evangelho, ele nos fala sobre o joio crescendo no meio do trigo. E ele diz que não era a nossa missão forçar para retirarmos o joio, que ele mesmo faria isso. Entendo eu que ele o faz não só no dia final, mas ele o faz também revelando, à medida que nós caminhamos com as pessoas, aqueles que de fato tiveram um encontro com Cristo e aqueles que se aproveitam da fé para que de alguma forma tenham alguma vantagem. E, no entanto, quando João escreve essa epístola, essa dificuldade havia aumentado. E agora João estava lidando inclusive com falsos mestres que começavam a trazer algumas doutrinas preocupantes. João escreve então como tema principal essa epístola para atestar os verdadeiros crentes. E mais do que denunciar os falsos crentes, para que os cristãos tivessem segurança da sua salvação, segurança da doutrina que eles tinham recebido, e para que eles assim continuassem servindo a Deus com alegria e fidelidade. Esse é o propósito de João. Então, quando nós chegamos no capítulo 1, no capítulo 2, só para breve introdução para a gente ler, o que nós vamos ver aqui? Que João vai destacar essa autenticidade da fé, e ele vai usar como tema a comunhão com Deus. Na medida em que nós estamos em comunhão com Cristo, na medida em que nós estamos em comunhão com Deus, João vai dizer, essa é a evidência de que nós de fato conhecemos a Jesus, nascemos de novo, tivemos a vida transformada. Agora, quando chega no capítulo 3 até o capítulo 5, João continua falando dessa autenticidade da fé, mas ele agora vai dar um destaque diferente. Ao invés de dar destaque na comunhão do cristão com Deus, ele vai dar destaque à nossa filiação em Deus. O fato de que nós somos filhos de Deus. E assim então nós chegamos no capítulo 3, e eu quero ler com você do verso 1 ao 10. Peço a gentileza que você acompanhe, por favor. Diz assim a palavra de Deus: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Que Deus nos abençoe, que Ele possa aplicar a sua palavra aos nossos corações nessa noite mais uma vez, nos exortando, consolando, transformando para a glória do nome do Senhor. Lembre, irmãos, que eu já usei uma figura aqui, e eu sei que o pastor Luciano também já usou, e eu vou correr o risco dela ser repetitiva, mas eu entendo que ela ajuda muito a resumir aquilo que nós estamos tratando aqui nessa noite, que eu já tratei em outros momentos. Digamos, um resumo daquilo que João está tratando
quando nós falamos acerca de autenticidade, daquilo que é verdadeiro. Lembro do pastor Luciano falando da experiência da Teresa, quando ela recebeu um treinamento para trabalhar conferindo cédulas. E eu me lembro disso porque eu também trabalhei em um banco em uma época. E diferente da Teresa, eu lidava com cheques. E eu compartilhei aqui que eu recebi também um treinamento para verificar os cheques que chegavam às minhas mãos, se eles eram autênticos ou se eles eram fraudados. E o que é que eu destaquei aqui? Que em geral, a gente tende a pensar que para que a gente descobrir aquilo que é falso, a gente precisa se acostumar com o falso. A gente precisa observar muito aquilo que é falso, para que dessa forma a gente se acostume e identifique com facilidade. No entanto, nesse treinamento, tanto mencionado pelo pastor a Teresa, quanto o treinamento que eu fiz, eu descobri que não é assim que o banco trabalha. Nós somos treinados com aquilo que é verdadeiro. Como é que era o meu treinamento? Eu pegava os principais cheques dos principais bancos daquela época, a época que ainda se utilizava muito cheques, nós estamos falando aí de 2008 ainda. E nessa época, então, os cheques passavam à minha mão e eu vinha sendo treinado nos detalhes. Olha, determinado banco, ele tem essa marca d'água. Se você aquecer a folha raspando o dedo, essa marca d'água desaparece. Ele tem uma tarja aqui que se você colocar contra a luz, essa tarja vai brilhar de tal maneira. E assim, os detalhes dos cheques verdadeiros foram ensinados. E eu então conferi uma média, eu e mais uma colega, de mais ou menos 1.000 a 1.200 cheques por dia. O que aconteceu com isso? O olho ficou tão bem treinado que a primeira vez que uma fraude chegou no banco, eu bati o olho naquele cheque, eu tinha certeza que ele não era um cheque verdadeiro. É interessante porque João, ele está trabalhando mais ou menos nessa mesma direção. O que João está fazendo? João não dá destaque ao que é falso. João dá ênfase e destaque ao que é verdadeiro. E ele diz, na medida em que nós conhecemos o verdadeiro, nós então nos tornamos habilitados para identificar aquilo que não é verdadeiro. E esse bloco aqui não é diferente. João também vai tratar na mesma direção aqui, sobretudo agora, acerca da santidade cristã, acerca da pureza cristã. Eu disse aqui na quinta-feira que aconteceu algo grave lá em Minas Gerais nos últimos dias. Ganhou o noticiário, creio que muita gente talvez até aqui tenha visto, mas a notícia de que uma menina tinha sido sequestrada e essa menina foi morta. Depois de uns dias, a pessoa que cometeu o crime foi encontrada e foi presa. E a notícia então foi dada, e a notícia era de que o homem que tinha feito isso era um pastor. E eu disse aqui na quinta-feira, a primeira coisa, que a gente quando vê isso, vê as pessoas indignadas em rede social, e eu disse que essa indignação ela é válida, ela é justa, porque um crime bárbaro foi cometido, e alguém se valeu da fé, alguém se valeu da religião, para ter alcance, para ter certa facilidade de abordar essa menina na rua e oferecer uma carona, como alguém que era tido como de confiança, e dessa forma cometer um crime tão bárbaro. É para gerar indignação. No entanto, ao mesmo tempo, o que eu destaquei aqui na quinta-feira, me chama a atenção como ainda hoje, a nossa cultura, a nossa sociedade, o jornalismo no nosso país, ainda gosta de dar ênfase quando algo desse tipo acontece e envolve alguém de confissão evangélica. Deixa eu te dar uma notícia. Hoje no Brasil, por exemplo, nós temos um abuso a cada 2 minutos em média. Você sabia disso? O Brasil tem uma média de um estupro a cada 2 minutos. Você concorda comigo que esse caso é um caso no meio de alguns milhares? No entanto, a confissão dessas pessoas não é posta à prova. Você concorda comigo que há um incômodo quando envolve alguma coisa relacionada à fé cristã? E o que eu digo? Que isso, de certa forma, precisa nos alegrar, porque revela uma cultura que espera algo diferente dos cristãos, que espera algo diferente daqueles que se dizem evangélicos. E meu irmão, essa é uma verdade das Escrituras. A nossa fé não trata apenas de uma questão filosófica teórica, mas ela diz respeito à maneira como nós somos transformados e vivemos a partir de um encontro com Cristo. Quero te dizer que essa epístola é tão atual, meu irmão,
Porque nos nossos dias o número de cristãos se multiplicou, o número de igrejas evangélicas. E no entanto, nós precisamos atestar, precisamos reconhecer que tem muita gente se valendo da fé, se valendo até mesmo da simplicidade, da humildade das pessoas para obter algum benefício. Esse texto de hoje, irmãos, nos ajuda, nos exorta a olhar de maneira correta para as Escrituras e avaliar a nossa própria vida e a buscar as motivações para um viver em santidade. O cristão precisa viver em santidade. É uma realidade das Escrituras, é uma realidade do texto que nós lemos nessa noite. A Bíblia nos afirma que a si mesmo se purifica, o que João está dizendo aqui, todo aquele que anda na luz. Aqui João não coloca isso como uma hipótese, aqui João não coloca isso como uma possibilidade. João está atestando uma verdade. Se de fato eu e você tivemos um encontro com Cristo, isso precisa se revelar pela maneira como nós vivemos o Evangelho a partir daí. Como é necessário falarmos disso nos nossos dias. Da mesma forma que nós temos às vezes bons exemplos a seguir, temos também maus exemplos. E sabe qual que é o problema do mau exemplo? À medida que ele se multiplica, nós vamos nos acostumando com ele, ao ponto dele virar muitas vezes uma referência. E de repente nós começamos a achar normal algumas coisas, descemos a régua, o crivo da nossa própria jornada de fé. Quantas vezes eu como pastor já ouvi assim: pastor, mas está todo mundo fazendo. Mas todo mundo hoje em dia pensa assim. E aí eu lembro da frase da minha mãe, acho que você também vai lembrar da frase da sua mãe, quando me educava, que dizia: mas você não é todo mundo. E, irmãos, quando falamos acerca do Evangelho, essa frase faz muito sentido. O Evangelho nos exorta, irmãos, a reconhecer que o mundo tem um curso, mas há um curso diferente para aqueles que andam na verdade, para aqueles que andam na luz. Quando nós olhamos então para esse texto, ele vai apresentar para nós algumas motivações, alguns motivos pelos quais nós então podemos e devemos viver uma vida santa. O primeiro deles, irmãos, é porque nós somos filhos amados do Pai. O texto começa destacando então a nossa filiação. O texto começa destacando essa doutrina maravilhosa da adoção de filhos. E é interessante que o texto começa assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Uma outra versão coloca: vejam que grande amor nos tem concedido o Pai. O que isso nos mostra, irmãos? Que João quer que nós, que os seus leitores, observem, contemplem o amor de Deus Pai. João está nos chamando para olhar para o amor de Deus, contemplar o amor de Deus e perceber como Deus ama os seus filhos. E a partir daí então nós somos relembrados dessa doutrina maravilhosa da adoção de filhos. O que a cultura tem afirmado por aí é que todo ser humano é filho de Deus. Esse é o senso comum. Mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que todo ser humano é criatura de Deus. A Bíblia diz que para que nós nos tornemos filhos de Deus, é necessário que passemos por Jesus Cristo. É o próprio João quem diz isso. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 1. João diz que Jesus Cristo veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas aí João dá uma notícia maravilhosa: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João está nos lembrando essa doutrina maravilhosa, irmãos, a doutrina da adoção de filhos. Quando nós relembramos essa doutrina, quando nós olhamos para as Escrituras e relembramos o amor de Deus, o que é que nós relembramos? Nós relembramos, por exemplo, que Deus nos amou por pura graça. Você quer ver uma outra questão muito comum nos nossos dias? Um outro entendimento do senso comum? Muita gente olha para Deus e para as Escrituras e tem a seguinte impressão: a impressão de que Deus estava antes da criação do homem com carência afetiva. Eu já vi gente até pregando, falando isso, e Deus então falou assim: puxa, vou criar o homem,
né, para que eu possa ter alguém para ter comunhão, para que eu tenha alguém que eu possa amar. Não, irmãos, não é isso que a Bíblia diz. O Deus das Escrituras era plenamente satisfeito em si mesmo. Havia uma comunhão plena de Deus em si mesmo. O Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A criação do homem não se dá por uma necessidade divina, por uma necessidade afetiva. Não, irmãos. Ela se dá por pura graça. Deus escolhe criar a humanidade. Mas Deus então, criando o homem num estado de perfeição, em um lugar perfeito, vê a sua criação se rebelando contra ele. Adão e Eva escolhem desobedecer a Deus. E nós então percebemos a maneira como o pecado maculou toda a realidade presente, não apenas ao nosso redor, mas dentro de nós. E a Bíblia então nos afirma que só há uma forma de superarmos esse problema humano. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mesmo diante da rebeldia de Adão e Eva, mesmo diante da minha e da sua rebeldia em relação a Deus, pela vida de pecado que nós vivíamos, a Bíblia nos diz que Deus escolheu nos amar. Eu quero te convidar, assim como João nessa noite, a contemplar o grande amor de Deus por nós. É interessante esse destaque que João dá. A palavra utilizada aqui por João para descrever o grande amor de Deus, ela aponta para a ideia do tipo de amor de Deus. E ela aparece só 6 vezes no Novo Testamento. E ela traz sempre implícito a ela um sentido de espanto e de admiração. Todas as vezes em que essa palavra aparece para descrever o amor de Deus, ela traz esse sentido de espanto, de admiração, com um amor que é difícil de descrever. O próprio João revela isso quando escreve seu evangelho e escreve um dos versos mais famosos das Escrituras. Pelo menos antigamente, toda criança ia para a escola bíblica dominical e o primeiro versículo que ela aprendia era João 3,16. E o que João 3,16 diz? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Eu gosto tanto dessa expressão, porque tal maneira é o momento em que João está revelando a admiração, o espanto e a incapacidade de descrever em palavras a grandeza do amor de Deus. João então dá um exemplo, de tal maneira. Como é que eu consigo descrever esse amor? O amor de Deus é o amor que dá, que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nessa noite, meu irmão, eu e você somos relembrados acerca desse grande amor de Deus. E o amor de Deus por nós, esse amor que nos fez seus filhos, se torna a base e a motivação para que nós obedeçamos a Deus. Não sei se você já percebeu, mas na criação de filhos, na educação dos filhos, muitas vezes nós trabalhamos a educação dos filhos baseado nos seus amores. Por exemplo, hoje foi um dia lá em casa que eu precisei chamar a atenção das meninas de tarde. Hoje foi um daqueles dias em que, diante da desobediência aos pais, o pai lembrou de um dos amores e disse: se vocês não me obedecem, então ok, eu retiro a sua fonte de amor. Essa semana vocês estão sem determinada prática de algo que elas gostam. Todo filho passou por isso. Mas qual é a estratégia do pai? Ele está percebendo aquilo que o filho ama e está usando aquilo que ele ama como um instrumento para motivar a sua obediência. Aqui, irmãos, a grande motivação é o amor de Deus por nós. Quando nós compreendemos o amor de Deus, o que nós devolveremos naturalmente a Deus é obediência aos seus mandamentos, obediência à sua palavra. Quando nós olhamos, irmãos, para esse primeiro bloco, ele então descreve isso, essa realidade para nós. O profundo amor do Pai, está aí no verso 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo.
Verso 2: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. João, ao mesmo tempo que destaca a realidade presente da nossa filiação, como motivação da nossa obediência, João nos convida a contemplar também aquilo que nos aguarda. E João está dizendo, olha, e nós ainda nem experimentamos a plenitude daquilo que Ele ainda fará em nós. Ainda está sendo revelado. João nos convida, irmãos, a contemplar essa realidade. E a partir daí, então, termos como referência o amor de Deus, como motivação para a nossa obediência, para a nossa vida em santidade. Em resumo, o que João quer dizer e o que eu quero dizer nessa noite é que quando nós compreendemos a grandeza do amor de Deus, o que nós devolveremos é obediência ao Deus de amor. Vida santa, vida pura. Não é sobre o que nós fazemos, entende? É sobre aquilo que Deus faz. E na medida que eu contemplo a obra de Deus, na medida em que eu recebo essa graça de Deus, na medida em que Deus me torna seu filho, e tudo isso é desvendado ao meu coração, eu devolvo a Deus agora uma vida transformada, uma vida pura, uma vida santa. Simon Kistemaker, comentando esse texto, um teólogo que eu gosto sempre de pesquisar, diz o seguinte: o crente vive na esperança de tornar-se semelhante a Jesus Cristo. E quanto mais ele contempla essa verdade, mais se purifica do pecado. Ele procura limpar-se do pecado que contamina o corpo e a alma. Luta constantemente pela santidade e reverência a Deus. E ele então destaca essa verdade, de que à medida que nós contemplamos aquilo que Deus fez por nós, e reconhecemos a grandeza do seu amor, o que nós buscamos é uma vida mais semelhante, mais parecida com Cristo. E ainda que nós contemplemos uma realidade de uma vida parcialmente transformada, nós ainda lidamos com a realidade do pecado, nós nos alegramos na maneira como nós progredimos nessa jornada. Nós contemplamos aquilo que nós nos tornaremos, e a partir disso, nós então prosseguimos, nos santificando e devolvendo a Deus uma vida de devoção. Duas aplicações a esse respeito. Primeiro, nossa santificação é fruto do amor de Deus por nós. Deus nos ama tanto que já conquistou para nós a nossa santificação. Ele iniciou uma obra que certamente irá consumar. Então, meu irmão, a primeira verdade que eu quero trazer para alegrar o seu coração, olhando para essa realidade de um mundo caído, de um mundo maculado pelo pecado, um mundo de guerras, um mundo de escândalos, um mundo de mau testemunho, é que Deus nos revela que Ele mesmo iniciou uma obra que Ele há de completar. Segundo, nossa motivação ética é o amor incomparável e indestrutível do Pai por nós, não o medo de Deus, muito menos o medo do inferno. Percebe a diferença? Não é sobre ter medo de Deus ou ter medo do inferno, mas é reconhecer que há um amor tão grande, um amor incomparável que Deus manifestou por nós, que nós somos constrangidos por esse amor. Talvez você se lembre da sua educação, e eu me lembro da minha. Eu me lembro de quantas vezes ali na minha infância, na minha adolescência, eu desobedeci aos meus pais, eu fui rebelde para com os meus pais. Mas uma coisa que sempre me machucava era ver que os meus pais devolviam em amor. Era perceber que isso não afetava o quanto eles me amavam. Eles continuavam me amando da mesma forma. Aliás, louvo a Deus, porque muitas vezes o amor se revelou na disciplina. Quantas vezes eu saí, irmãos, na minha adolescência perdida, para aprontar, e de repente, no meio daquela noite escura, fazendo aquilo que eu não deveria fazer, aquilo que Deus não me criou para fazer, eu me lembrava da dona Leda, minha mãe. E eu pensava, puxa vida, que coisa triste deve ser criar um filho para viver fazendo essas coisas. Quantas vezes, eu já contei isso aqui, eu cheguei de madrugada, 3, 4 horas da manhã em casa,
Dona Leda estava lá ajoelhada no sofá da sala me esperando. De repente eu chegava, aquele era o momento em que ela não falava nada. Ela trancava a porta, apagava a luz, ia para o quarto dormir. Mas não precisava falar. Os gestos, as atitudes dela revelavam um profundo amor. Eu preciso te dizer que esse talvez tenha sido um dos grandes instrumentos, um dos maiores instrumentos que Deus usou para que o meu coração fosse convertido, para que o meu coração fosse transformado. Meu irmão, o que dizer do amor de Deus por nós? Um amor muito maior, um amor incomparável, um amor indestrutível. Você realmente conhece esse amor? Se você o conhece, você revelará pela maneira como você viverá, buscando agradar a Deus, buscando obedecer aos mandamentos de Deus. Pastor, mas está todo mundo fazendo. Meu irmão, mire nos bons exemplos, mire na verdade das Escrituras acerca do amor de Deus por mim e por você. Segundo lugar, irmãos, nós ainda somos exortados acerca desse viver santo, desse viver puro, tendo como base, como motivação agora, a obra consumada de Cristo. Segundo motivo para nós vivermos uma vida santa é que nós somos o alvo da obra consumada de Cristo. Então, em primeiro lugar, o primeiro motivo para vivermos uma vida santa é o poderoso, o grande amor de Deus por nós, o amor do nosso Pai. A segunda é o fato de que nós somos o alvo da obra consumada de Cristo. Se você voltar os olhos comigo para os versos 4 a 8, você vai perceber um pouco da descrição que João traz acerca dessa verdade. João até começa falando sobre a transgressão à lei, verso 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. João então começa reafirmando aquilo que é pecado. E o que é pecado aqui, no resumo de João? A quebra do código divino, da lei de Deus. Nós costumamos usar o exemplo do alvo, quando nós erramos o alvo projetado por Deus, a razão pela qual Deus nos criou. E aqui então, João vai descrever mais da obra de Cristo. Verso 5: sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. É interessante que é o mesmo João que está dizendo isso, que disse, por exemplo, que registrou no seu evangelho, no capítulo 1, verso 29, o seguinte: no dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João está mostrando para nós aqui, irmãos, que a essência do evangelho é o fato de que Cristo veio para tirar os nossos pecados. E ele consumou, ele completou a sua obra. João está nos lembrando que essa é a motivação também para vivermos uma vida santa e pura. Deus o Pai enviou o seu Filho. O Filho despiu-se da sua glória, se fez carne e habitou entre nós, e cumpriu plenamente, fielmente a sua missão, ao ponto de ser esbofeteado, traído, maltratado, pendurado no madeiro, crucificado no meu e no seu lugar. João está nos lembrando, irmãos, que essa é a motivação para um viver santo. Nós não podemos, depois de conhecer tudo acerca dessa verdade, tratá-la como se ela não fosse verdade. Quando nos lembramos daquilo que Cristo fez por nós, se de fato entendemos e reconhecemos o que Cristo fez por nós, nós não apenas celebramos o fato de que o Cordeiro de Deus veio tirar os pecados do mundo, como de fato nós experimentamos isso no nosso viver. Apesar de buscarmos viver em obediência à vontade de Deus, nós, os cristãos, sabemos que nossos atos estão manchados pelo pecado. Isso não significa que somos controlados pelo pecado. Isso significa que em caso de tropeço, o cristão correrá para refugiar-se em Cristo, para a remissão dos seus pecados. João não está pregando aqui perfeccionismo. João não está dizendo que um cristão é alguém que não erra. Sabe o que tem me incomodado, irmãos?
A maneira como eu tenho a impressão de que muitos cristãos hoje querem tratar os ímpios, aqueles que não professam a nossa fé, com uma régua que não utilizam para si mesmos. E às vezes ouvem do lado de fora a acusação de hipocrisia. E deixa eu te dizer uma verdade, às vezes com razão. Não, irmãos, nossa régua não é em primeiro lugar para os de fora. A nossa régua é em primeiro lugar para nós mesmos. O Evangelho, irmãos, muda, molda a maneira como eu e você que professamos fé em Cristo vivemos. Mas isso não quer dizer que nós sejamos perfeitos. Cuidado. O excesso de preocupação em revelar uma perfeição pode, na verdade, revelar uma outra coisa. Pode revelar que, na verdade, a sua confiança não está em Cristo, mas em si mesmo. Cuidado, porque isso pode te levar para um buraco muito pior. Isso pode te levar à ruína. Não, irmãos, nós confiamos na obra de Cristo. E o que é que isso significa, João está dizendo? Significa que Cristo veio para tirar os nossos pecados. Em outras palavras, Ele iniciou uma obra em nós, de transformação. Essa obra é tal que no tempo presente nós ainda pecamos, nós ainda falhamos, mas os nossos pecados agora se tornam um acidente. Aqui agora o que João está mostrando, irmãos, é que o verdadeiro cristão, a sua relação com o pecado é tal, que ele não é mais um ato contínuo, deliberado. Nós ainda experimentamos parte dessa natureza caída, parte dessa inclinação para o mal, mas nós também já experimentamos a obra de Cristo em nós, removendo a inclinação outrora para as obras da carne, e inclinando a nossa motivação agora para a glória de Deus. É isso que João está nos mostrando, irmãos. A segunda motivação, então, apresentada por João aqui, é a obra consumada de Cristo. Se de fato entendemos o que significa o fato de que Cristo veio ao mundo para morrer por nós, para tirar os nossos pecados, essa é uma grande motivação para que o nosso viver agora seja condizente com o Evangelho que nós professamos. Simon Kistemaker, que eu já citei, diz ainda comentando esse texto: o Filho de Deus, portanto, não pode continuar a pecar. E o descrente que se entrega ao pecado não pode ser um filho de Deus. Me desculpe, meu irmão, mas como é atual esse texto, na minha opinião? Temos visto uma graça barata sendo anunciada. Temos visto um evangelho açucarado sendo pregado por aí, irmãos. Claro que fizeram uma montagem, mas talvez você tenha visto um vídeo que eu vi essa semana. E alguém então colocou o vídeo com a mensagem de um desses pregadores e colocou assim: imagino o crente, você entendeu, né? Que está vivendo em adultério ouvindo essa mensagem. E qual era a mensagem do pregador? Deus não vai colocar em você um desejo que Ele não queira satisfazer. Deus não vai colocar você uma vontade, um desejo, um sonho que Ele não queira realizar. Cuidado, meu irmão, porque o desejo que brota no seu coração pode ser maligno, pode ser pecaminoso. Nós ainda experimentamos essa realidade. Mas sabe qual que é a beleza do Evangelho? É que ao mesmo tempo nós experimentamos a realidade de uma vida transformada por Cristo, de tal maneira que nós não negamos a presença do pecado, mas nós o reconhecemos e o enfrentamos, o confrontamos. Temos como motivação para o viver santo a obra consumada de Cristo. Quando nós então olhamos para as Escrituras, irmãos, mesmo no Antigo Testamento, elas afirmam essa verdade, de que Cristo veio para tirar os nossos pecados, como eu disse. Já citei João 1,29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se você der uma olhada, por exemplo, para o livro de Isaías, no capítulo 53, é exatamente isso que Isaías vai dizer, que o servo sofredor seria aquele que viria para tirar os nossos pecados. Os apóstolos, os discípulos de Jesus ensinaram essa mesma doutrina. Por exemplo, Paulo diz em 2 Coríntios 5,21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós,
para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O apóstolo Pedro diz lá na primeira epístola, no capítulo 2, verso 24, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Os apóstolos, os discípulos de Jesus entenderam isso muito bem. O evangelho, irmãos, não é uma ideologia. O evangelho não é uma teoria. O evangelho é vida. E essa vida é tal, irmãos, que ela nos transforma de dentro para fora. Nós agora vivemos ou buscamos essa vida em santidade. Primeiro, porque temos como grande motivação um amor incomparável. Quando contemplamos o amor de Deus, somos impulsionados a viver um viver que agrada a Deus. Em segundo lugar, quando contemplamos a obra consumada de Cristo, nós reconhecemos o que Cristo fez. Ele veio a nós, Ele deu a sua vida, mas Ele não deu a sua vida, irmãos, para que desfrutemos de uma graça apenas no futuro. Ele deu a sua vida para que hoje, no presente, já experimentemos vida abundante. Lembra do que Ele disse em João 10:10? O ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. A vida abundante em Cristo não é algo apenas para o futuro, irmãos. Ela já começou. Aquele que nasceu de novo, João está dizendo, ele experimenta os efeitos dessa graça. Verso 6, ele diz, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Reafirmando isso que eu disse. Verso 7, filhinhos, não vos deixes enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. João não está aqui, irmãos, condicionando a nossa justificação aos nossos atos. João não está dizendo que pela maneira como nós vivemos e praticamos a justiça, nós revelamos que alcançamos a justificação por nós mesmos. Mas o que ele está dizendo é, esse ato declaratório de Deus, de em Cristo nos declarar justos, ele agora tem efeito prático na maneira como nós vivemos e experimentamos vida santa, vida pura. Em Cristo Jesus, nós recebemos de Deus essa graça. E finalmente, irmãos, caminhando para o fim, em terceiro e último lugar, quando nós olhamos para essa passagem, nós vemos como motivação para o viver santo, o viver puro, não apenas o grande amor de Deus, não apenas a obra consumada de Cristo, mas também o fato de que nós somos habitação do Espírito Santo de Deus. Leia comigo os 2 versos finais mais uma vez, por gentileza. Diz assim ainda a palavra de Deus: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. João então caminha para concluir essa ideia, nos mostrando como terceira e última motivação para um viver puro e santo, o fato de que nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus. Ele não apenas nos tornou seus filhos, ele não apenas consumou a obra que João aponta para a ideia de que tem a ver com o pecado sendo removido de nós, essa natureza inclinada para o mal, mas ele implantou em nós a sua divina semente, é o que João está dizendo. João reafirma essa ideia de sermos nascidos de Deus, quando você vê aí o verso 9, e aqui é a ideia de que alguém que nasceu espiritualmente. João aponta, a palavra aqui, o termo, a maneira como ele está colocado, aponta para o efeito desse nascimento espiritual, tanto no passado, como no presente, e a maneira contínua como isso se manifesta na vida do cristão. Ou seja, ele está dizendo que tudo isso tem origem e existência e manutenção
em Deus. Mateus 7,18 cabe muito bem aqui para a gente entender aquilo que João está dizendo. O nosso Senhor Jesus Cristo disse certa vez o seguinte: não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. O que a Bíblia nos afirma, irmãos, é mais do que simplesmente um desafio a algumas práticas corretas. O que a Bíblia nos afirma é que o nosso Deus nos transformou de tal maneira que Ele nos capacitou e nos habilitou para que nós vivamos essa vida pura e santa na presença do próprio Deus. E como é que Ele fez isso? Entre as coisas que Ele fez, João destaca o fato de que Ele implantou em nós a sua divina semente, o seu Espírito Santo. É interessante como que Gálatas, por exemplo, coloca essas coisas em paralelo. O contraste entre as obras da carne e o fruto do Espírito. O que Gálatas está fazendo, o que Paulo está fazendo em Gálatas, é justamente tratando de maneira prática aquilo que Jesus havia dito. O fruto revela a natureza da árvore. João está terminando esse bloco aqui, irmãos, nos motivando ao viver puro e santo. E o que ele está dizendo é: Deus não está pedindo de você algo que Ele antes não tenha te habilitado a fazer. Na verdade, o que Ele fez foi implantar em você o seu Santo Espírito, a sua divina semente, te habilitando para que você viva agora um viver santo e puro na presença de Deus. Santa semente, ou semente de Deus, essa expressão que aparece aqui, irmãos, ela tem uma conotação figurativa. Ela tem esse sentido de natureza divina, ou princípio divino de vida. É uma expressão que também, nos seus significados no grego, pode ser traduzida ou pode apontar para essa figura do Espírito Santo. E João então está mostrando para nós que Deus implantou em nós a sua divina semente, nos habilitando a viver esse viver santo na sua presença. O verdadeiro cristão é, portanto, guardado por Deus, que lhe plantou vida no coração e a faz desenvolver-se. Deus não apenas colocou a semente em nós, mas o próprio Deus a desenvolve, o próprio Deus a rega, para que essa semente possa crescer, florescer e frutificar. Simon Kistemaker, que eu já citei aqui 2 vezes, a última, terceira e última, diz o seguinte, comentando esse texto: o crente então não irá e não poderá se entregar ao pecado, por causa do princípio divino em seu coração. O que João está dizendo aqui, em outras palavras, é: aquilo que nós fazemos, aquilo que nós entregamos, revela a nossa natureza. Uma vida entregue ao pecado revela uma vida inclinada ao pendor da carne. Uma vida pura e santa revela a presença do Espírito Santo de Deus em nós, produzindo através de nós o seu fruto. Verso 10, irmãos, e nós estamos terminando aqui, reafirma então essa maneira de João de tratar as coisas de maneira muito clara, sem meio termo. João trata as coisas muito preto no branco, de maneira muito clara. Você vai perceber que João usa esses absolutos, por exemplo, o contraste entre eles: luz ou trevas, verdade ou mentira, vida ou morte, Deus ou diabo. Para ele, ou nós somos filhos de Deus, ou somos filhos do diabo. E é assim que João vai terminar no verso 10, dizendo: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. João então termina, irmãos, a passagem nos exortando a contemplar que tipo de fruto nós temos produzido. Nessa noite, espero eu que você se alegre com essa mensagem, ao ouvir acerca daquilo que Deus fez por você, para te capacitar a viver o viver santo e puro que você tem vivido como cristão. Mas se essa mensagem te soa uma mensagem dura, difícil, pode significar que você está no caminho errado. Mas essa mensagem também pode ser uma boa mensagem para você,
porque ela pode ser um instrumento para te levar a se arrepender diante de Deus, a se curvar diante de Cristo, a clamar o perdão de Deus sobre a sua vida, a confessar os seus pecados, a dizer para esse Deus maravilhoso: eu quero experimentar desse grande amor, eu reconheço essa obra de Cristo, eu quero ter em mim os seus efeitos, eu quero ser morada do seu Santo Espírito. É nessa direção que João nos conduz, irmãos. Termino então lembrando o Salmo 51. Quando nós olhamos para o Salmo 51, nós temos a confissão do servo de Deus, alguém que entendeu essa verdade, alguém que diante do seu pecado, ele entendeu que o pecado ainda faz parte da nossa experiência de vida, mesmo tendo sido alvo da graça de Deus, mas que entendeu que o melhor tratamento para o pecado é o arrependimento, é a confissão. E Davi então escreve esse salmo maravilhoso, desnudando a sua alma. E tem uma coisa aqui que Davi diz, irmãos, que eu termino com ela, que tem me feito pensar já talvez há 1 ano e meio, desde que eu meditei uma vez mais nesse salmo, e um verso ficou pulsando na minha mente. Davi, na sua oração, diz assim: Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. Uma boa teologia nos faz entender, irmãos, que um cristão ele pode errar o alvo, ele pode pecar. Isso não significa que ele perdeu a salvação, que Deus o abandonou, que o amor de Deus agora já não é mais o amor de Deus por ele ou para ele. Mas sabe por que esse verso tem pulsado na minha mente e no meu coração? Porque ele tem me feito pensar, irmãos, acerca de uma condição de vida terrível. Alguém que conheceu o amor de Deus, alguém que ouviu sobre todas essas doutrinas maravilhosas, sobre toda essa graça, mas que o pecado tem embrutecido a sua mente, o seu coração de tal maneira que ele não consegue desfrutar dos benefícios daquilo que Deus fez por ele. Meu irmão, há uma alegria que o Evangelho oferece que nada nesse mundo pode se comparar. A alegria proposta por Cristo, a alegria proposta pela palavra de Deus desde o Antigo Testamento é incomparável. Pastor, mas tem crente que não está desfrutando dessa alegria? Tem, pior que tem. O Salmo 51 é uma prova disso. O pecado fez isso com o servo de Deus, ao ponto de remover do seu coração a alegria. Mas o bonito, irmãos, é que o Salmo 51 nos leva na direção certa. O caminho certo é a confissão, é o arrependimento. Davi se curva diante do Senhor e ele diz: Senhor, perdoa o meu pecado, perdoa a minha transgressão, restitui-me a alegria da tua salvação. Quem sabe não é essa alegria que você perdeu. Você que nos ouve de casa talvez, caminhando com Cristo há muito tempo, vivendo a vida da igreja, mas percebendo pouco a pouco o deleite, o prazer, o gozo, a satisfação, a alegria, a paz se esvaindo da sua alma. Eu quero te dizer que hoje pode ser o dia de você viver essas coisas novamente. Confesse os seus pecados, se arrependa diante de Deus e experimente mais uma vez os efeitos maravilhosos dessa graça de Deus por nós. Termino dizendo, irmãos, que para nós então o viver em pecado não é uma opção. O cristão entende que ele precisa viver uma vida santa. Primeiro, porque Deus, o nosso Pai, nos ama. Segundo, porque Deus, o Filho, morreu por nós. Ele realizou uma obra tão grande para nos conduzir a um viver santo. Terceiro, porque o Espírito Santo de Deus habita nos nossos corações. Que Deus nos abençoe e nos capacite a viver para a sua glória, em nome de Jesus. Que nós como igreja não sejamos motivo de escândalo, mas motivo de testemunho, motivo de vida, motivo de luz por onde quer que nós passarmos. Amém, meu irmão?